Boa tarde, pessoal. Vamos para nossa revisão da lição da próxima semana. Quem pode me ajudar com o título da lição e verso? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 17, 24. E o verso dessa semana é parte de um sermão ou de um discurso, depende como a gente enxergar a fala de Paulo, dentro do contexto do mundo grego, no Areópago de Atenas. Esse é o assunto, é o centro de atenção de estudos nosso da lição dessa semana. É uma lição dividida em dois pedaços, em dois blocos. A parte um vem nessa semana, a parte 2 semana que vem. Qual é o objetivo? Continuando a parte prática de aplicações do que a gente vem estudando o trimestre inteiro em relação ao engajamento na missão de Deus, ao engajamento na missão de propagação do evangelho ou na missão do plano da redenção. Então, olhando especificamente para a parte prática, recapitulando o que a gente já viu, identificamos quem é o nosso próximo, identificamos que temos próximos mais próximos do que os próximos, no sentido das necessidades decorrentes das dificuldades impostas por esse mundo, e daí o estudo sobre os necessitados, que fizemos na lição da semana, há 2 semanas atrás. Vertemos a questão da atenção do nosso próximo para um outro qualitativo de pessoas, que são os poderosos da terra, tanto no sentido de riqueza quanto no sentido do poder e autoridade. E aprendemos durante essa semana que passou vários aspectos que dizem respeito a essa ação em favor ou em prol da conversão e salvação dos que têm grande proeminência na Terra. E agora, um outro grupo, dentro desse mesmo leque dos próximos, do quem é o nosso próximo, que são aqueles que estão distantes do acesso ao Evangelho, no sentido físico dessa distância, no sentido logístico dessa distância, que é essa perspectiva dos não alcançados. A perspectiva dos não alcançados, o olhar para os não alcançados, ele começa no sentido de igreja, não da igreja cristã, porque aí a gente tem que remontar ao período dos apóstolos, mas no sentido de igreja adventista, isso remonta ao surgimento de uma perspectiva de análise de propagação do evangelho, que é a missão global, a visão de missão global. Há alguns anos atrás, não, já há um bocado de anos atrás, a igreja decidiu, num dos seus programas institucionais, numa das suas visões institucionais, observar os lugares do mundo não atingidos por adventistas ou sem presença adventista, o que, obviamente, implicaria numa dificuldade extrema de acesso à mensagem completa do Evangelho. Não ao Evangelho propriamente dito, porque outras denominações religiosas fazem a proclamação do Evangelho no sentido do cristianismo, mas a verdade no sentido completo, que é a verdade bíblica completa, ela depende da ação do remanescente, da presença do remanescente como depositário dessa verdade e propagador dela. Então, olhando para esse aspecto em específico, surge o programa de missão global, que em primeiro lugar era uma análise estatística do mundo, um recorte estatístico do mundo para entender aonde não tínhamos presença adventista. Esse programa se ampliou com vários programas derivados dele ao longo da história da igreja, e esses programas derivados foram implicando em surgimento de vários núcleos diferentes e aspectos diferentes de propagação e missão no contexto da igreja adventista. Porém, hoje no mundo a gente tem um lugar propriamente do mundo que 95% daqueles que não têm acesso à mensagem adventista, a mensagem do evangelho no sentido completo, estão posicionados. E é a tal janela 1040, pegando aí latitude e longitude no olhar para o mapa mundi, a janela 1040 recorta aí a essência ou o centro de atenção do mundo islâmico e uma parte do mundo oriental. Essa estrutura, esse quadrante chamado Janela 1040, é o grande e maior desafio da pregação do Evangelho. Nesse caso, não só a pregação do Evangelho no sentido da mensagem adventista, mas inclusive a pregação do Evangelho no sentido do cristianismo. E é com este foco, alcançar os não alcançados, que a lição dessa semana surge
com esse olhar específico de o que a gente pode aprender sobre como levar o evangelho aos não alcançados e qual é o tamanho dessa missão. Então, pensando nisso, a lição primeira, essa primeira parte da lição, foca na experiência que Paulo tem na Grécia e, em particular, a experiência que Paulo tem em Atenas. Então, se a gente olhar a sequência do ministério de Paulo, lembra que Paulo passa a dedicar atenção ao mundo grego de maneira bastante proprietária, em função do seu encaminhamento de missão. E no contexto da chegada em Atenas, tem duas outras passagens de Paulo que a gente vai, no olhar dessa semana, se dedicar com alguma atenção mais proximal. Paulo passa por Tessalônica, e ele tinha o hábito de, antes de iniciar a pregação do evangelho, ainda que no mundo grego, de visitar as sinagogas judaicas e conversar com a liderança dos judeus, primeiramente porque Paulo é judeu, no sentido de nacionalidade e de religião. Paulo, ele tem uma origem na liderança judaica enquanto preparo, e ele faz questão de, antes de iniciar o processo evangelístico aberto, uma vez que o foco principal de Paulo na pregação do evangelho está voltado para os gentios, ele passa primeiro nas sinagogas, conversa com a liderança judaica e tenta levar o evangelho a eles, para que eles percebam que o Messias já veio. E ele tem uma experiência desagradável em Tessalônica, em função de rejeição e de ciúme, em função da sua pregação e da forma como Paulo promovia a pregação, a ponto de ele ter que sair de lá. Passa por Bereia. Em Bereia ele encontra um outro tipo de recepção, pessoas judias dedicadas ao estudo da Bíblia e que têm um grande desejo de descoberta da verdade, e ali Paulo encontra um núcleo fértil entre judeus, mas um núcleo que logo depois é vitimado pela descoberta dos membros de Tessalônica, que ele está pregando entre os bereanos, e eles vão para lá para tentar criar confusão. E de novo Paulo sai e vai para uma outra região, e dessa vez vai para Atenas. Então, quando Paulo chega em Atenas, Atenas é um lugar diferente. É um lugar sem reduto judaico forte, é um lugar sem histórico de evangelho judaico, de pregação bíblica, e um lugar de extrema idolatria. E chegando ali, Paulo se incomoda no tempo pouco que ele fica ali em Atenas, nesse momento aí de transição e fuga das perseguições que vinha enfrentando em Tessalônica e Bereia. Paulo chega em Atenas e aquilo vai incomodando Paulo. Ele faz uma solicitação que outros dois colegas dele venham até Atenas, porque há um campo fértil de trabalho ali, e ele percebe uma necessidade maior. E nessa preocupação de Paulo com o que ele vai vendo em Atenas, chega uma hora que ele percebe uma oportunidade de pregação. E de forma bem resumida, essa oportunidade está ali no capítulo 17 do livro de Atos, que vai ser o texto base, o texto-chave de estudo nosso para a semana inteira. O que Paulo percebe e como ele decide fazer a abordagem em Atenas. Atenas, diferente dos outros lugares que tinham presença judaica, é algo similar a isso que está no título da lição, alcançar os não alcançados. É um lugar de grande desafio pela condição pagã instalada em Atenas. Paulo percebe que existem coisas em Atenas que podem ser usadas para a pregação do evangelho. E se aproximando das pessoas, circulando pelas ruas, percebendo a questão cultural presente em Atenas, Paulo resolve aplicar um outro tipo de abordagem em Atenas. E a abordagem dele é a sequência de instruções que a gente tem para trabalhos em lugares não alcançados pelo evangelho e de alta resistência do evangelho. Primeira grande lição interessante do estudo da experiência de Paulo em Atenas. Paulo se aproxima da cultura dos gregos atenienses, da filosofia dos gregos atenienses, dos conhecimentos presentes em Atenas e que são conhecimentos comuns, dos quais Paulo tinha certo domínio, seja pelo fato de que ele vem de uma escola aristotélica. Paulo foi educado, apesar de ser um judeu, ele é educado dentro da linha aristotélica por Gamaliel. Se a gente olhar o histórico de Paulo, ele faz parte da escola de Gamaliel, que é uma escola aristotélico-judaica.
E, portanto, ele tem um conhecimento bastante próximo da questão filosófica grega. Paulo também tem a possibilidade do aprendizado da filosofia pela origem outra que ele tem de cidadania, que é romana, e lembrando que Roma é um império greco-romano no sentido de cultura, é romano de governo, mas é grego no sentido de filosofia. Então, Paulo teve acesso a conhecimentos que eram peculiares da filosofia grega. E ele resolve fazer a sua abordagem partindo deste contexto. Como Paulo está conversando com as pessoas e a notícia de que Paulo é um sujeito com uma doutrina diferente, uma abordagem diferente, e a própria conversa dele com os gregos atenienses gera isso, eles acabam conduzindo Paulo para um lugar em específico, o Areópago, que era um lugar, a princípio, de julgamento de teses civis ou religiosas, civis ou filósofo-religiosas. Paulo não vai para o Areópago como um modelo de julgamento, ele vai ali como uma oportunidade de exposição de ideias, ideias essas que já começavam a ser objeto de atenção de vários atenienses. E nesta oportunidade, o que Paulo percebe é que ele tem uma chance de fala, um lugar diferente de fala daquilo que é comum para Paulo. Paulo normalmente está pregando a partir de um movimento judaico, ainda que judeus de dispersão, em diversas regiões do Império, mas ali não, ele está com um público diferente, é um público eminentemente grego, no sentido pleno da palavra Grécia. Paulo tem uma ideia, iluminado pelo Espírito Santo, de usar uma estrutura local, que é um altar que ele vê ali, escrito como inscrição principal, altar a um Deus desconhecido. E a partir disso ele inicia o seu processo de apologia, o seu processo de discurso no Areópago. A construção de Paulo é muito interessante, porque ele, em vez de criticar os modelos idólatras e as coisas que aconteciam e que incomodavam Paulo em Atenas, ele resolve fazer uma abordagem de aproximação e encontrar pontos de ancoragem, pontos comuns entre o que ele, Paulo, acreditava e o que a Bíblia dizia e o que estava presente na estrutura dos gregos. E a partir desta proximidade ele começa o seu discurso. O que é interessante observar na apresentação de Paulo, ele começa com um desenho que aborda a questão da criação, e a partir da criação ele apresenta o Deus desconhecido, que seja aquele Deus que estava por trás de toda a história da criação, e em cima disso ele começa a construir as teses do cristianismo. Que lições a gente aprende de Paulo nesta abordagem? Primeiro, conhecer a cultura local. Segundo, dominar a língua local. Terceiro, abordar a cultura local a partir de uma perspectiva de comunidade e de ambientes de intersecção e não de crítica. E a partir dessas experiências comuns, construir o conhecimento novo assestado nesses conhecimentos comuns. O que permitiu que Paulo fosse benquisto, e não só benquisto, mas fosse admitido no lugar de fala, que até então era um lugar de fala dedicado ou a julgamento ou a grandes apologetas do mundo grego. A própria forma filosófica com que Paulo constrói os seus argumentos vai dando adesão com a plateia, e a plateia vai se empolgando com a mensagem de Paulo. E as coisas caminham bem até uma certa altura. E a gente vai perceber na lição dessa semana, nos títulos da lição dessa semana, essa construção. Um hebreu em Atenas, depois Paulo no Areópago, depois Paulo fazendo a apologia ao Deus desconhecido e toda a forma teológica como ele constrói esse sermão, para depois a gente verificar Paulo apresentando um novo Deus a uma cultura que tinha muitos deuses. E ele apresenta uma opção. Percebe que Paulo não trata Deus como, a princípio, Deus como único Deus verdadeiro, embora essa fosse a crença de Paulo. Ele trata Deus como uma nova opção aos gregos, para que os gregos optassem por se aproximar desse Deus e conhecê-lo. O que vem aí como uma outra lição interessante de Paulo dentro do mundo grego. Longe de ser um equívoco teológico, longe de ser uma heresia o que Paulo estivesse apresentando,
ele não se preocupa tanto em defender Deus como o único Deus, mas ele se preocupa em defender Deus como uma opção viável, uma vez que eles mesmos, na Grécia, haviam criado um altar para esse Deus desconhecido, e ele diz: eu preciso apresentar esse Deus a vocês, para vocês saberem quem é ele, e ele deixar de ser desconhecido. Essa sagacidade, essa expertise de Paulo em modular a forma de apresentação, ela, além de curiosa, ela é interessante como metodologia. E essa é a preocupação nossa para essa semana. Entender como é que a gente pode acessar, por exemplo, o mundo islâmico. Como é que a gente pode acessar o mundo hinduísta, o mundo budista, que são desenhos bastante distantes do modelo, da forma modelar da fé cristã. Quais são os pontos de convergência, os pontos de proximidade que permitiriam uma conversa tranquila, sem restrições com estes povos? Essa questão metodológica por trás da fala de Paulo é interessante. Uma coisa última nessas lições que a gente aprende do exercício de Paulo. Se vocês prestarem atenção, e aconselho a leitura, principalmente nas lições de terça e quarta-feira e quinta-feira, uma leitura dos textos complementares de Ellen White indicados para essa lição dessa semana, vocês vão perceber que Paulo foi guiado pelo Espírito. Há uma interferência direta do Espírito Santo em Paulo para que ele mude essa metodologia, o que permitiria o acesso de alguns atenienses. Quando a gente olha a missão de Paulo em Atenas numa forma mais distanciada, a impressão que a gente tem é que Paulo fracassou em Atenas. E, de fato, em linhas gerais, sim. Mas quando a gente olha de maneira mais proximal, a gente percebe que os que poderiam ser convertidos em Atenas, daquele grupo da alta cúpula que se reunia no Areópago, Paulo teve sucesso. Alguns entenderam os argumentos de Paulo, entenderam o Deus apresentado por Paulo, se interessaram por ele, se aproximaram e se converteram ao Deus apresentado por Paulo. Portanto, o que parecia ser, no sentido geral, um fracasso, na realidade foi um sucesso, quando a gente olha as conversões que aconteceram num núcleo dificílimo de conversões. A missão em Atenas não era uma missão de curto prazo, era uma missão de longo prazo. Paulo conseguiu plantar a semente, que depois proliferaria entre os próprios gregos a partir da mensagem inicial. E essa era a intenção, na guia que o Espírito Santo faz a Paulo para essa mudança de método. Por outra via, Paulo tem um escorregão em Atenas. Um escorregão que lhe faz avançar o sinal, e isso aparece ali na lição de quinta-feira, quando o título escolhido pelo autor é Cruzando uma Linha. Esse cruzar da linha acontece quando Paulo chega na última parte da sua mensagem falando da ressurreição. E aí há uma restrição, um rechaço importante que acontece entre os atenienses quando Paulo fala disso. Entre os gregos havia duas questões muito difíceis de conceber no cristianismo: a divindade e humanidade de Cristo como um modelo de hibridismo e apresentação da encarnação de Cristo. E um segundo tema, a ressurreição. Eram os dois temas mais difíceis de digerir para os gregos. Os gregos não conseguiam assimilar a ideia, ou era muito difícil para eles assimilar a ideia de que Deus se fizesse homem. Para eles, ou Deus era plenamente Deus ou plenamente homem. Se plenamente homem, a ideia de Deus era ficção. Se plenamente Deus, a ideia de se apresentar como um homem era simplesmente um disfarce. A ideia completa da unidade divino-humana na encarnação de Cristo era uma dificuldade para a filosofia grega, assim como a ressurreição era uma dificuldade para a filosofia grega. Dentro desse contexto, quando Paulo aborda essa questão, isso cria um estigma, cria um modelo de separação. O que até então estava indo bem, aqui vira uma chavinha e desconecta. O que a gente aprende disso? Independente da guia do Espírito Santo em toda a questão da apologia de Paulo, o que a gente aprende desse momento específico, onde ele cruza uma linha, é que há momentos em que a gente, na empolgação, também pode cruzar uma linha e ela dificultar o processo. Não dá para a gente avaliar se esse cruzar de linha é um erro de Paulo na empolgação
se ele de fato tinha que falar aquilo e produziria aquele resultado de qualquer forma. Mas o fato é que há uma lição a aprender aqui, neste momento em específico da fala de Paulo, que é o cuidado que a gente tem que ter de, uma vez que foi feita toda uma construção, estar bem próximo de Deus e bem, com a mente bem clara na abordagem que se faz para saber o que dizer, quando dizer, como dizer, para quem dizer e por que dizer. E sempre lembrar que esses elementos não são as mesmas coisas, ou seja, o que se diz, quando se diz, por que se diz, como se diz e a quem se diz não são exatamente a mesma coisa. Esta é uma grande lição por trás da proclamação do Evangelho a lugares de maior dificuldade, como estes, por exemplo, da janela 1040. Na lição de quarta-feira, a gente tem uma sequência que vale um destaque ali de 5 elementos, 5 pontos principais conceituais dentro dessa abordagem de Paulo, como resumo aí da lição da semana, e são pontos bem interessantes. Número 1, Paulo elogiou a consciência espiritual dos atenienses, ou seja, ele parte de algo que é comum e valoriza isso entre os atenienses. Depois ele mostra que tinha estudado a crença deles e tinha propriedade no que falava, ou seja, ele não tinha impressões distantes, não, ele conhecia do que estava falando, e a partir disso que conhecia, busca os pontos comuns para respeitar a cultura ateniense naquele aspecto da religiosidade ateniense. Depois ele conta sobre a descoberta de algo que eles admitiam não entender. E aí, então, baseado nesse algo que eles conscientemente não entendiam e admitiam isso, ele apresenta o Deus desconhecido para eles na forma e construção que a Bíblia tem desse Deus. E por último, ele adverte sobre o que significa rejeitar conhecer a Deus e quais seriam as consequências dessa rejeição. Esses 5 pontos são pontos importantes de metodologia na pregação do Evangelho aos grupos que não têm acesso ou aos grupos que têm grande dificuldade, grandes barreiras na questão do Evangelho. Que outro ponto é interessante de destaque na lição? Lá na lição de sexta-feira tem um texto que é muito interessante para a gente manter em mente durante o estudo da semana. É o texto de Atos dos Apóstolos, lá na página 152 e 53, na lição de sexta-feira. Diz assim: as palavras de Paulo contêm um tesouro de conhecimento para a igreja. O que significa que, para além do sermão específico e dos métodos de pregação do evangelho aos grupos de dificuldade, tem um conhecimento muito importante na fala de Paulo. É como se ele tivesse pego o suprassumo da teologia, da filosofia, da ciência, entre aspas, a palavra ciência, no sentido de ciência anexada ao processo religioso, ele pega o suprassumo disso e traz tudo isso concentrado no seu sermão, na sua apologia. Então, há conhecimento muito importante nesse texto do capítulo 17. Obviamente não é o objeto de atenção principal da lição, mas vale a leitura com essa atenção como um extra no nosso estudo dessa semana. Segunda coisa que esse texto apresenta, ele estava em uma posição em que facilmente poderia ter dito qualquer coisa que teria irritado seus orgulhosos ouvintes, colocando-se em dificuldade. Se seu sermão tivesse sido um ataque direto aos deuses e aos grandes homens da cidade, aos grandes filósofos, aos grandes apologetas da cidade de Atenas, ele teria corrido o risco de ter o mesmo fim de Sócrates. Mas com tato, ele afasta a mente deles de suas divindades pagãs, revelando-lhes o verdadeiro Deus desconhecido para eles. Esse texto é precioso porque ele resume a essência do que Paulo fez e do que Paulo passou em Atenas, e que não é diferente do que acontece com os nossos missionários quando nessas terras da janela 1040 tem que apresentar a verdade sob o risco de vida, sob o risco de morte, na realidade, dentro do contexto do mundo islâmico ou do mundo oriental ou do mundo norte-hinduísta, menos um pouco no caso do norte-hinduísta, mas dificuldades de imposição direta e risco de morte são presentes nesses lugares. E o tato, a sabedoria, a percepção, a clareza e proximidade com o espírito são os elementos, além do conhecimento profundo e bastante aplicado da cultura local,
são elementos importantes para a pregação do evangelho nestes locais, nestes lugares. Na sequência, ainda um destaque que eu faria nos anexos da lição dessa semana, que vem como chamada importante para a gente, está ali na referência de uma pesquisa, de um processo de pesquisa que aparece lá embaixo nos relatórios da lição, que também vale o nosso olhar, e uma citação de natureza histórico local e estatística sociológica local em relação aos grupos étnicos que têm dificuldade de acesso ao evangelho. Você vai encontrar isso lá, depois olha nos anexos da lição. No primeiro deles diz assim, nós temos hoje, ou estimam-se que existam hoje cerca de 17.446 grupos étnicos no mundo, sendo que mais de 7.400 deles ainda não foram alcançados pelo evangelho. Em outras palavras, estamos falando que 42% dos grupos étnicos presentes no mundo não possuem comunidades nativas de cristãos capazes de evangelizar sem testemunho externo o restante do seu grupo. E aí, dentro dessa estatística, 95% deste grupo está na janela 1040. Ou seja, é de fato o maior desafio de propagação do evangelho do mundo e a maior carência de missionários cristãos no mundo, sejam eles adventistas ou de qualquer outra denominação cristã, é o lugar de maior necessidade para a pregação do evangelho. E aí, na carona disso, vem uma pesquisa também interessante de se olhar nesses mesmos anexos. Diz assim, é uma pesquisa promovida por Powell, tem lá a descrição toda da origem da pesquisa, né? Mark Alan Powell faz a pesquisa, e diz assim, Powell descobriu, na pesquisa que faz entre americanos e russos, a pesquisa se dedica a duas áreas de atenção, ele diz assim, descobriu duas grandes diferenças na repetição oral da parábola do filho pródigo, quando aplicada a dois grupos distintos de pessoas em duas regiões interessantes do mundo, a América, um país protestante do mundo, e São Petersburgo, na Rússia. Qual foi o resultado dessa pesquisa e por que ela é interessante? Porque ela nos permite ver a diferença do modelo mental com o qual as pessoas reagem a uma determinada instrução bíblica. A mesma parábola contada em dois núcleos, americanos e russos, produziu efeitos diferentes de atenção. Ele diz assim, descobriu que duas grandes diferenças na repetição oral dessa parábola. Por um lado, enquanto apenas 6% dos estudantes norte-americanos se lembraram, ao escutar a parábola, da fome mencionada no versículo 14 da parábola, já em São Petersburgo, 84% dos estudantes se referiram a esta questão, a fome que passou na experiência do filho pródigo. Por outro lado, 100% dos estudantes norte-americanos enfatizaram o fato de que o filho pródigo desperdiçou tudo o que tinha, enquanto para os sujeitos de São Petersburgo, apenas 34% deles se lembraram desse fato, de que ele desperdiçou a herança do pai. O que essa pesquisa nos ensina? Que aquilo que importa para determinados grupos e aquilo que é objeto da atenção no modelo mental de determinados grupos é diferente, dada a sua cultura, sua experiência local, suas questões de formação. O que significa que a gente não pode esperar o mesmo resultado e a mesma resposta na ênfase que a gente dá aos desenhos bíblicos. As pessoas vão perceber coisas diferentes que para elas importam mais naquele local. E, portanto, as aplicações das verdades bíblicas têm que ser moduladas às questões locais. E por isso a necessidade de, em primeiro lugar, um mergulho nessa cultura, a compreensão daquilo que perpassa as principais preocupações das pessoas naquele local, para depois você modular o evangelho, ou seja, envelopar o evangelho à luz das necessidades locais. Essa é uma questão também importante, enquanto estivermos estudando a lição dessa semana, mantermos em foco essas necessidades peculiares dessas regiões. Que Deus nos abençoe, que a revisão dessa semana seja uma revisão importante para a gente perceber a necessidade da dedicação na pregação do evangelho nesses locais, até por mais do que isso, que a lição dessa semana incentive pessoas que tenham disposição ou tenham esse dom de ir como missionários a esses locais, ou a disposição de ir como missionários a esses locais para atuar neles, dada a grande necessidade, que a lição seja um incentivo e uma provocação para isso,
e que para aqueles que não têm esse dom, mas têm questões culturais até locais nas suas próprias regiões, aprendam com esses métodos e também ajudem a suportar, no sentido de manutenção, doações, de ofertas ou outras formas, ao campo missionário. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um estudo abençoado essa semana. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos num país com liberdade do estudo da tua palavra, com acesso fácil a vários componentes e materiais para o estudo e aprofundamento do cristianismo, mas te pedimos, em especial, que de alguma forma, além da provocação para nós mesmos, enquanto perfil missionário, que tu ajas de maneira bastante intensa no coração das pessoas que vivem nesses lugares de maior demanda, que o Espírito Santo abra canais e possibilidades aos missionários para que possam ampliar o escopo da pregação do Evangelho nesses locais e que mais pessoas possam ter a alegria do reconhecimento do sacrifício de Cristo, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.